Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o cosseno, tá? A gente vai dar sequência aí na trigonometria do triângulo retângulo, falar um pouquinho sobre o cosseno, ok? Bom, na aula anterior a gente falou sobre o seno, a gente viu que o seno é uma razão entre dois lados de um triângulo retângulo aí, né? Mais especificamente o seno era a medida do cateto oposto de um ângulo dividido pela hipotenusa, né? E hoje a gente vai ver como que funciona o cosseno aí, beleza? Bom, se a trigonometria é no triângulo retângulo, né, de praxe aqui a gente vai esboçar um triângulo retângulo, né? E aí é o seguinte, nós sabemos que se esse triângulo aqui ele é retângulo, né, ele tem um ângulo de 90 graus, pelo que parece é esse cara aqui, né? A gente tem cateto e hipotenusa, né? Vamos supor que as medidas desses caras aí seja a medida da hipotenusa, seja B a medida desse cateto aqui e seja C a medida desse outro cateto, certo, galerinha? Outra coisa a gente vai considerar o seguinte, novamente, como no exemplo da aula anterior, a gente vai considerar que esse ângulo aqui mede x e que este ângulo aqui mede y, tá? Então, a gente vai ver agora a definição aí do cosseno, semelhante ao que a gente fez com o seno, tá? Bom, lá no seno, a gente obteve ele como sendo uma razão entre o cateto oposto de um ângulo dividido pela hipotenusa, tá? O cosseno é bem semelhante, só que ao invés de a gente estar dividindo o cateto oposto de um ângulo pela hipotenusa, a gente vai estar dividindo o cateto adjacente a este ângulo pela hipotenusa, tá? Então a gente costuma escrever o seguinte, o cosseno a gente representa por cos, né? Então o cosseno de um ângulo alfa qualquer, tá? Esse alfa aqui quer dizer que é qualquer ângulo, tá? A gente obtém ele dividindo-se a medida do cateto adjacente deste ângulo, tá? A gente vai representar por CA o cateto adjacente. A gente vai dividir ele pela medida da hipotenusa. Vamos representar a hipotenusa por HIP ali. Beleza, galerinha? Bom, e como é que ficaria então nesse nosso triângulozinho aqui, né? Caso a gente quisesse calcular as medidas de seno e de cosseno desse triângulo, tá? Como é que ficaria? Bom, se eu fosse querer calcular o cosseno do meu ângulo x, né? Então ficaria assim, o cosseno, tá, do meu ângulo x vai ser igual. Eu sei que o cosseno é a medida do cateto adjacente ao ângulo. Se o meu ângulo x é esse cara aqui, o B é o cateto oposto, o C é o meu cateto adjacente, né? Então a medida do cateto adjacente, no caso, seria o nosso C, né? Dividido pela medida da nossa hipotenusa, que nesse triângulozinho aqui mede A. Pronto, tá? Então o cosseno desse nosso ângulo x aqui seria C dividido por A. Beleza, galera? Se eu quisesse saber a medida do cosseno, né, do meu ângulo y, né, do meu ângulo que mede y, isso aqui vai ficar quanto? Bom, o cateto adjacente a quem? O ângulo y, né? Então seria o nosso B dividido pela nossa hipotenusa, que nesse nosso exemplo aqui mede A. E pronto, estava feito o cálculo dos cossenos dos ângulos x e y aqui no nosso triângulozinho. Certo, galerinha? Bom, lembra que eu comentei na aula do seno que o seno sempre era um valor menor do que 1, né? E para o cosseno vai valer a mesma coisa, tá? Notem que a gente está dividindo sempre um cateto pela hipotenusa. Então é sempre um valor menor dividido por um valor maior. Portanto, nesses casos aqui do triângulo retângulo, o cosseno sempre vai ter uma medida menor do que 1. Tudo bem? Bom, vamos lá fazer então um exemplo para ver se a gente pegou o jeito de como trabalhar com o cosseno aí. Vamos lá? Vamos separar aqui e fazer um exemplo numérico, tá? Vamos considerar a seguinte hipótese, tá, galera? Vamos supor que existe, sei lá, um
terreno aqui, alguma coisa nesse sentido, tá? E que alguém tem que construir uma rampa que dê ligação lá do topo desse barranco até aqui embaixo. Então, vamos imaginar que essa vai ser a rampa, tá? O terreno vem para cá, né? Então, aqui está um terreno, esse barranco, e por algum motivo alguém deseja construir uma rampa aqui, e não é uma rampa de qualquer forma. O cara quer que essa rampa tenha um ângulo exato de 60 graus, tá? Então, a gente vai ter uma rampa formando um ângulo de 60 graus com uma horizontal. Vamos imaginar que ali é o chão, ok? A altura desse barranco aqui, o colega aqui que está para construir a rampa, para fazer o projeto, ele não conhece, tá? E também não sabe qual vai ser o tamanho da rampa. Mas ele chega aqui com o teodolito e marca o ponto, né, onde ele vai obter a inclinação de 60 graus. Depois que ele fez isso, ele vem aqui e mede essa distância daqui até aqui, certo? Isso é possível de ser feito, não precisa subir o barranco nem nada, né? Então ele mede essa distância aqui, ok? E sei lá, vamos supor que aqui ele obteve a distância de 2 metros, ok? Ele deseja descobrir qual é o comprimento da rampa aqui. Ele não sabe qual é o comprimento da rampa que ele vai precisar construir. Então vamos dizer que a rampa é uma incógnita, né? Vai ser tratada como X a medida dessa rampa no momento, certo? O nosso colega que está projetando aí, vendo para construir essa rampa, ele tem consigo uma calculadora, tá? E ele vai lá na calculadora dele e rapidamente ele calcula o valor do cosseno desse ângulo aqui de 60 graus. Após fazer esse cálculo, ele percebe que o cosseno, tá, do ângulo de 60 graus é 0,5, ok? Então, ele sabe que o cosseno do ângulo de 60 graus é 0,5. Lembrem que cada ângulo tem um único valor de cosseno, né? Também de seno e de cosseno também. Então, o ângulo de 60 graus, o cosseno do ângulo de 60 graus é 0,5. Isso é possível verificar numa calculadora. Aí o nosso colega que vai fazer esse projeto, ele quer saber qual vai ser o comprimento que vai ficar essa rampa aí, certo? Aí, munido dos conhecimentos da nossa aula de hoje, ele sabe que o cosseno de um ângulo qualquer, né, é igual à medida do cateto adjacente a este ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo, tá? Então, o cosseno de um ângulo qualquer no triângulo retângulo, um ângulo alfa aqui, é a medida do cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa, ok? Nesse caso particular aqui, ele vai estar com o cosseno de 60 graus, né? Porque o ângulo que ele mediu aqui era de 60 graus. Isso aqui vai ser igual à medida do cateto adjacente, que no caso aqui é 2 metros, né? Vamos trabalhar só com o valor, não vamos trabalhar com a unidade, dividido pelo valor da hipotenusa, que para ele ainda é uma incógnita, ele vai descobrir, ok? Bom, depois de ele ter feito as continhas lá na calculadora, né, e ter percebido que o cosseno de 60 graus é 0,5, ele vem aqui e substitui, então, 0,5 no lugar do valor do cosseno de 60 graus. Isso aqui vai ser igual a 2 dividido por x, beleza? Bom, dando continuidade aqui aos seus cálculos, né? O nosso colega vai passar esse x para cá multiplicando, né? Vai multiplicar os dois lados da equação por x e vai mandar esse cara para lá dividindo, ou seja, ele vai dividir os dois lados da equação por 0,5. Ele vai obter o seguinte, que x é igual a 2 dividido por 0,5, ok? E aí aproveita a própria calculadora que ele calculou o cosseno ali, né? Faz essa divisão e ele obtém que x vai ser igual a 4, tá? Então,
a medida da rampa que ele tem que construir aqui vai ser no caso de 4 metros, tá? Então a rampa deverá medir 4 metros, ok, galera? Bom, essa é uma aplicação bem simples do uso do cosseno, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai estar fazendo aí provavelmente da tangente e depois algumas aplicações desses caras aí, certo, galera? Só antes de finalizar, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Vejam bem, na aula passada, na aula de seno, a gente fez um exemplo ali e a gente utilizou o seno. Na aula de hoje, a gente utilizou o cosseno, né? E eu posso estar perguntando para vocês assim, poxa, quando que eu sei que eu devo usar o seno ou o cosseno, tá, galera? E a resposta é simples, depende dos dados que eu tenho no meu exercício. Vejam bem, nesse caso aqui, eu tinha o cateto adjacente, sabia a medida do cateto adjacente e queria saber a medida da hipotenusa. Qual é a relação trigonométrica que envolve o cateto adjacente e a hipotenusa? É o cosseno, tá? Vamos supor que ao invés de saber essa medida aqui, eu soubesse a altura, né, do barranco. Aí eu ia ter o cateto oposto e ia querer descobrir a hipotenusa. Nesse caso, eu não ia conseguir resolver o problema utilizando o cosseno. Aí eu deveria utilizar a medida, o valor do seno. Certo, galera? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? E a gente se encontra numa próxima aula por aí, beleza? Até mais!